Boa noite a todos. Sou o contador de histórias. Estou aqui para ajudar vocês a dormirem. Então, antes de começarmos, inscrevam-se no canal e curtam o vídeo. Eu adoraria saber de onde vocês são e a que horas estão assistindo. Deixem nos comentários. Quando estiverem prontos, fiquem à vontade e relaxem. A chuva caía torrencialmente. Cada gota batia no para-brisa com a força de um martelo, tornando a visibilidade quase zero. Eu dirigia pela estrada solitária, uma estrada rural estreita e sinuosa, onde nem as luzes da cidade nem a agitação do mundo pareciam existir. Tudo o que restava era a escuridão da noite, o rugido do vento e o som monótono da chuva, que parecia insistir em me devorar. Meu carro, um modelo antigo que já mostrava sinais de desgaste no último ano, não estava exatamente em sua melhor forma, mas não havia outra maneira de chegar à cidade onde meu irmão morava. Eu precisava chegar lá rápido. Havia prometido estar presente para o jantar, mas os atrasos começaram a se acumular. A tempestade piorava a cada quilômetro. Então, sem aviso, o motor começou a fazer um som estranho, como se estivesse sufocando. O barulho se intensificou até se tornar uma batida irregular. Eu não pude mais ignorá-lo. Pisei no freio bruscamente. Quando o carro finalmente parou, a primeira coisa que notei foi o silêncio absoluto ao redor. A chuva ainda caía forte, mas todo o resto parecia ter parado. Merda, não pode ser possível, murmurei, tentando ligar o motor novamente. Nada. Um suspiro escapou dos meus lábios enquanto a frustração me invadia. Olhei ao redor. Em ambos os lados da estrada, algumas árvores secas e retorcidas pareciam sombras sem vida no horizonte. O brilho dos relâmpagos era quase invisível, e o som do trovão se tornava mais profundo e ameaçador. Fiquei lá por alguns momentos, pensando no que fazer. Eu sabia que não havia nenhum posto de gasolina por perto. A última vez que passei por ali, meses atrás, quase não havia sinalização. Era o tipo de lugar onde um carro poderia ficar parado por horas sem que ninguém passasse. Celular? Sem sinal. Meu único recurso era andar. Era a única opção possível para a salvação, ou assim eu pensava. Excelente, murmurei com um toque de ironia. Com um suspiro resignado, deixei o carro para trás e comecei a caminhar. Gotas de chuva chicoteavam meu rosto a cada passo, mas eu não tinha escolha. A estrada parecia interminável. Eu me sentia pequeno, insignificante, sob o céu cinza e a fúria da tempestade. A neblina começou a se levantar conforme eu avançava, e a escuridão ficava mais densa. Cada passo ecoava em meus ouvidos como se alguém me seguisse. Mas não era nada mais do que o som dos meus próprios pés na lama, tão solitário quanto tudo ao meu redor. Os minutos passaram, depois as horas, e a chuva não dava trégua. Eu mal conseguia enxergar. A água pingava pelo meu rosto e me cegava. Cada vez que um raio iluminava o horizonte, as sombras das árvores se esticavam e se deformavam, criando figuras estranhas e grotescas. De repente, comecei a ouvir algo. Um som que eu não conseguia identificar, mas que se somava à cadência da tempestade. Um carro. À distância, quase imperceptível sob o uivo da tormenta, eu distinguia as luzes de um veículo se aproximando pela estrada. A princípio, pensei que fosse minha salvação. Talvez alguém me ajudasse, mas algo na maneira como o carro se movia me fez duvidar. Não era um veículo correndo pela estrada. Ele mantinha uma velocidade constante, como se estivesse procurando por algo. Fiquei parado na beira da estrada e observei enquanto a luz do carro se aproximava lentamente. Não havia mais nenhum lugar naquela estrada solitária e esquecida onde alguém pudesse parar sem motivo. A sensação de mal-estar crescia dentro de mim. O velho carro passou, mas, quando cruzou completamente, eu o vi. As luzes se apagaram de repente, e o carro parou no meio da estrada. Ali ficou. Senti uma pressão no peito. Algo não estava certo. Eu não conseguia explicar o porquê, mas todo o meu ser me avisava que eu deveria me afastar. A incerteza tomou conta de mim, e meu instinto de sobrevivência, até então adormecido, começou a queimar. Fechei meus olhos por alguns segundos, tentando me acalmar, mas o som de portas se abrindo, seguido de passos, me fez abri-los com um solavanco. Ali, no meio da tempestade, vi uma figura sair do carro.
Um homem alto e forte, de pele muito branca e roupas encharcadas e desgrenhadas. Sua silhueta se destacava no brilho do relâmpago. O homem não fez nenhum movimento, apenas ficou parado, observando. Algo em sua postura me fez duvidar de suas intenções. Era como se ele estivesse esperando que eu me aproximasse. Ou, pior, que ele se aproximasse de mim. Minha mente começou a vagar. Por que ele havia parado o carro? Quem era aquele homem? O que ele queria? Decidi não esperar para descobrir. Rapidamente me afastei da estrada, entrando no mato, tentando me mover sem fazer barulho. Eu estava completamente encharcado, mas o medo me dava forças. Ouvi os passos do homem no asfalto, se aproximando lentamente. Parei de me agachar, respirando com dificuldade. Mal conseguia me ouvir pensar por causa do estrondo da tempestade, mas o que eu ouvi fez meu sangue gelar. Uma respiração profunda e pesada. Não era minha. Alguém estava atrás de mim. O pânico me atingiu com força. Virei-me para encarar quem me seguia, mas não vi ninguém. Entretanto, o cheiro de terra molhada e suor me envolveu, como se a presença estivesse muito perto. Com o coração batendo a 1 milha por minuto, tentei me mover mais rápido, mas algo, ou alguém, não me deixou. Corri em direção à estrada, procurando algum tipo de abrigo, mas não havia nada. A neblina deixou minha visão ainda mais turva, e o som de passos atrás de mim se intensificou. Algo, ou alguém, estava lá, me seguindo, tão silenciosamente que era difícil distinguir entre a realidade e minha própria paranoia. Num acesso de desespero, tomei uma decisão impulsiva. Virei à direita, entrando num caminho estreito que cortava a floresta. Eu não me importava mais com a chuva. O medo havia ofuscado qualquer sensação de frio ou desconforto. Eu precisava sair dali. Precisava me afastar daquela presença que eu sentia tão perto, tão real. As árvores se erguiam ao meu redor como sombras de um mau presságio. O render dos galhos sob meus pés parecia ensurdecedor, e a escuridão me cercava. O assobio do vento se juntava ao eco dos passos atrás de mim. Corri até não poder mais correr, até que minhas pernas não conseguissem mais me carregar. Parei, tentando recuperar o fôlego. Tudo estava em silêncio. Nada se movia, nada se ouvia. Mas meu peito arfava e meus sentidos estavam alertas, esperando o próximo som, o próximo movimento. Então ouvi um sussurro suave, no início quase como um murmúrio. E então, senti o calor de uma mão sobre meu ombro. Eu gritei. Virei-me de repente, mas não havia ninguém lá. Apenas o frio e a chuva. A tempestade rugia ao meu redor. Eu estava ficando louco? Era minha mente, desgastada pelo medo e pela solidão, pregando peças em mim? Ou talvez algo muito pior estivesse acontecendo. Não sei, mas o que eu sabia era que estava preso naquela estrada, naquela tempestade, e que aquele algo, ou alguém, não ia me deixar ir tão facilmente. Nunca saberei com certeza, mas também não quero mais saber. Às vezes, o maior perigo não está no que espreita na escuridão, mas no que nossa mente nos permite ver. Vivemos em um mundo que nos bombardeia constantemente com certezas e explicações. Mas, no final, o que mais nos assusta é a incerteza. Não é a sombra que se move ou o barulho que ouvimos à distância, mas a dúvida. Será que o que percebemos é real ou apenas um produto do nosso medo? Naquela noite, enquanto eu caminhava sozinho por aquela estrada escura e solitária, eu já não sabia mais se estava fugindo de algo real ou de mim mesmo, dos meus próprios demônios. Foi o medo que me empurrou para seguir em frente, ou a simples necessidade de acreditar que havia algo, ou alguém, que eu poderia enfrentar. O que aprendi, ou talvez o que eu já soubesse lá no fundo, é que há momentos em que a verdadeira ameaça não é aquela que vemos, mas aquela que tememos. E, às vezes, o maior inimigo não é um assassino nas sombras, mas aquela voz que sussurra em nossa cabeça, dizendo que estamos sozinhos, que não há saída, que não podemos confiar nem mesmo em nossa própria percepção. Naquela escuridão sem fim, foi a dúvida que realmente me paralisou. Isso marcou minha vida para sempre. Recebi uma mensagem algumas horas atrás que me deixou com uma sensação de intriga. Foi breve, direta, devo confessar,
um tanto perturbadora. Dizia: vejo vocês hoje à noite às 19h35 no Euphogon Gourmet como combinado. O que tudo isso significava? Havia algo nessas palavras que deixou um gosto ruim na minha boca. Como se, de alguma forma misteriosa, eu estivesse esperando por aquela mensagem sem saber. Mas quem era ela? A verdade é que eu não fazia ideia. Nunca havia planejado um encontro com ninguém. Nem mesmo o nome do restaurante me parecia familiar, muito menos o local ou o horário. No entanto, a mensagem era tão clara e precisa que algo dentro de mim, talvez a curiosidade ou uma necessidade inexplicável de entender o que estava acontecendo, me levou a seguir em frente. O que aquela noite reservaria para mim? Saí de casa ao cair da noite, com a chuva batendo nas janelas do meu carro, enquanto as ruas pareciam desmoronar sob o peso do aguaceiro. A tempestade era implacável, o tipo de chuva que faz tudo ficar borrado e escuro. Cada luz da rua que passava era um brilho sombrio, como se o mundo inteiro estivesse mergulhado em um pesadelo aquático. Minhas mãos tremiam levemente no volante, e eu tinha dificuldade para me concentrar. Algo não estava certo. Eu sabia, mas não conseguia parar. O Euphogon Gourmet ficava em uma rua onde eu nunca tinha estado antes. No começo, pensei que pudesse ser uma parte nova da cidade, mas, quando vi o prédio, sua fachada velha e desgastada pelo tempo, percebi que não era o caso. Lá estava ele, agachado no meio da tempestade, suas janelas embaçadas e uma porta de madeira balançando ao vento. O lugar não era nada gourmet, luxuoso ou elegante, apenas desolação. Estacionei o carro bem em frente à entrada. Para minha surpresa, o lugar parecia deserto. Havia apenas uma tênue luz amarela no canto, iluminando uma entrada que, surpreendentemente, ninguém parecia usar. Perguntei-me onde estavam o gerente e a garçonete. Parecia que não havia ninguém por perto. O silêncio era intrigante, tão profundo e pesado como se tudo estivesse em uma espécie de pausa, esperando por algo. Mas o que poderia ser? Algo já estava acontecendo, embora eu não pudesse identificá-lo. Que mistério! Saí do carro com a água encharcando minha jaqueta e o som de um trovão rebombando no céu. A porta rangeu ao abrir, e o ar lá dentro estava denso e úmido, como se o próprio restaurante estivesse cheio de segredos. A luz das lâmpadas era baixa, quase fraca, como se tentasse se esconder nas sombras. O chão estava escorregadio, e o aroma no ar não era de comida, mas de algo mais metálico, mais estranho. Meus passos ecoaram nas paredes vazias. Por um momento, me perguntei se estava sozinho. Caminhei até uma mesa solitária no canto, onde uma vela bruxuleante mal iluminava sua base. Que lugar estranho era aquele? Não havia garçons, nem o som usual de pratos e talheres. Era como se o tempo tivesse parado, como se a atmosfera estivesse prendendo a respiração, esperando por algo que, curiosamente, não era eu. E, no entanto, lá estava eu, como se uma força misteriosa estivesse me puxando para as profundezas daquela atmosfera perturbadora. Olhei para o meu relógio. 19h35. Era o compromisso. Agora, o que poderia estar acontecendo? Sentei-me, e meu coração começou a bater mais rápido. Minha mente continuava fazendo as mesmas perguntas. Quem era ela? Por que eu concordei em vir aqui? O restaurante estava vazio, mas senti uma presença. Algo estava me observando, embora eu não pudesse ver nada. Alguns minutos se passaram e a porta se abriu lentamente. O rangido das dobradiças me surpreendeu, enchendo o ar com mistério palpável. Então eu vi. Uma figura cruzou a soleira, um tanto borrada na semi-escuridão, mas, ao mesmo tempo, inconfundível. Era uma mulher. A luz fraca a iluminou por um instante, e meu coração parou por um momento. Ela não era nada como eu tinha imaginado. Seu rosto, nem bonito nem feio, tinha algo peculiar. Um detalhe estranho em sua expressão que me deu um arrepio na espinha. Ela estava realmente sorrindo. Os seus lábios pareciam se curvar de uma forma incomum. Que enigma! Ela se aproximou da mesa. Curioso, notei que não disse uma palavra. Sentou-se à minha frente sem um gesto de reconhecimento, como se estivéssemos em mundos paralelos. Um longo silêncio caiu entre nós, quase palpável.
A chuva batia na janela com tanta fúria que parecia tentar nos avisar de algo que nem podíamos imaginar. O relógio bateu 19h40. Surpreendentemente, a mulher não fez nenhum movimento, nem eu. Uma sensação estranha começou a me invadir. Difícil de descrever, mas como um nó no estômago que apertava gradualmente. Porque ela não falava. Eu sabia que deveria dizer algo, mas minhas palavras pareciam engasgar antes de saírem. Um arrepio percorreu minha espinha. Curiosamente, a necessidade de ir embora cresceu imediatamente. O que realmente estava acontecendo entre nós naquele momento? A porta se abriu novamente. Um homem entrou no restaurante. Eu não o vi claramente, mas algo em sua presença me fez sentar e prestar atenção. A princípio, pensei que fosse apenas mais um cliente, mas logo percebi que não era. Ele se aproximou da mesa rapidamente, sem olhar ao redor, como se já soubesse exatamente para onde estava indo. Quando chegou, parou em frente à mulher. Foi apenas por um momento, mas foi o suficiente para perceber que ela estava esperando por ele. Ambos trocaram um olhar fugaz, quase tão sutil que poderia ter passado despercebido. O homem fez um gesto curioso, como se pedisse permissão para fazer algo, e a mulher, com um leve movimento de cabeça, assentiu. Mas o que aquele sinal realmente significava? Eu estava intrigado, tentando desvendar o segredo daquele momento compartilhado. Meus pensamentos corriam. Algo estava errado, algo estava se formando ali, entre aquelas paredes em ruínas, naquele lugar esquecido por todos. Entretanto, meu corpo não reagia. Eu estava paralisado, preso naquele canto da sala, com a chuva batendo na janela e o som do vento preenchendo o espaço. O homem sentou-se em silêncio, e isso me intrigou. Por que ele não se apresentou? Por que não pediu desculpas pelo atraso? Era como se tudo tivesse sido orquestrado desde o início. Eu me perguntava, o que estava em jogo? Deveria ir embora? Seria sensato ficar? Ou talvez eu devesse ligar para alguém? Tudo parecia um labirinto no qual cada decisão poderia levar a um resultado inesperado. O medo começava a borbulhar dentro de mim, mas eu não tinha certeza se era por causa do que estava acontecendo ou do que poderia acontecer se eu decidisse ficar um pouco mais. Que segredos aquela quietude escondia? Que revelações estavam esperando na escuridão? As luzes começaram a piscar, e a mulher virou a cabeça lentamente, como se algo a tivesse perturbado. Vi como o homem a olhava, sem pressa, mas com uma calma que fez minha pele arrepiar. De repente, ele se inclinou para frente e suas palavras chegaram à minha mesa, mas eu não conseguia entendê-las. Era como se tudo tivesse ficado turvo. O som da tempestade pareceu desaparecer, e tudo o que restou foi aquela conversa silenciosa entre eles, aquela tensão que tomou conta da atmosfera. Eu me levantei do meu assento, mas por que eu fiz isso? Era como se uma força misteriosa estivesse me guiando. Meus pés se moviam em direção à porta, mas, quando eu estava prestes a cruzar a soleira, senti uma mão suave em meu ombro. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém lá. Meu coração batia com uma intensidade que me surpreendeu, e a escuridão do restaurante me envolveu como um abraço assustador. Haveria alguma maneira de escapar dessa situação estranha? De repente, uma luz brilhante explodiu no lugar, cegando-me por um instante. Quando meus olhos se ajustaram novamente, a figura do homem havia desaparecido. Onde estava a mulher que estava em seu assento? O restaurante, em uma reviravolta desconcertante, ficou em silêncio novamente. A porta de saída estava fechada, como se nunca tivesse existido. O que realmente estava acontecendo? Minha mente começou a turbilhonar. Pensamentos se acumulavam, mas eu não conseguia processá-los. A única coisa que eu sabia com certeza era que estava preso ali, na chuva, naquele restaurante vazio, sem entender o que estava acontecendo. Tudo ao meu redor era uma mentira, um jogo cruel do destino que eu não conseguia controlar. E, embora eu tentasse sair, sabia que não seria capaz. A tempestade continuava lá fora, mas a angústia dentro de mim só crescia. Às vezes, o verdadeiro medo não vem do que você pode ver, mas do que você não pode entender. Do que você sabe que está acontecendo, mas não consegue reconhecer até que seja tarde demais. É difícil aceitar que, às vezes,
As decisões que tomamos, até mesmo as menores, como aceitar um convite ou uma bebida, podem nos levar a um lugar de onde não há retorno. Porque, no fundo, não é a escuridão que nos aterroriza, mas a ideia de que não somos donos do nosso próprio destino. Que, quando menos esperamos, um estranho, um completo desconhecido, tem o poder de puxar os cordões da nossa vida sem que sequer suspeitemos. Podemos nunca entender se aquele encontro foi uma escolha nossa ou uma armadilha cuidadosamente preparada. Eu era apenas um menino quando essa história aconteceu. A chuva ainda caía sem parar. Eu estava encharcado até os ossos, e meus sapatos ecoavam com a água que se acumulava nas poças. Mas o mais complicado não era a chuva, e sim o fato de que o sol já havia se posto atrás das montanhas, e a escuridão pairava sobre a estrada pesada e úmida. Eu estava voltando da escola, pedalando na tempestade porque não tinha outra opção. O ônibus nunca chegou. Minha mãe sempre me avisava para não pegar o atalho, mas naquela tarde, a necessidade de chegar em casa me fez ignorar seus avisos. Eu me sentia cansado, com as costas encharcadas e as mãos congelando enquanto segurava firmemente o guidão da bicicleta, lutando contra o vento, que parecia querer me levar em outra direção. O atalho era uma rota sinuosa que cruzava um campo de trigo. Depois, desaparecia entre as árvores até chegar à vila. Parecia deserta. Eu não via uma única luz no horizonte. A estrada era rural, muito negligenciada, solitária e sem postes de luz. Apenas uma estreita trilha de terra que deslizava entre a floresta densa. O som das gotas de chuva batendo em meu capacete e o rugido distante de um trovão eram os únicos ruídos que chegavam aos meus ouvidos. De repente, vi uma figura à distância. A princípio, pensei que fosse uma árvore ou uma sombra projetada pela tempestade. Mas, conforme me aproximei, percebi que era uma pessoa, um homem, ou algo que parecia um homem. Ele estava agachado na beira da estrada, com as costas curvadas para a frente. Parecia encolhido, como se tentasse se proteger da chuva. Mas a figura se movia lentamente, quase como se estivesse esperando por algo ou alguém. Eu não sabia o que fazer. Meu primeiro instinto foi continuar pedalando, mas algo na minha cabeça me dizia que eu deveria parar. Meu coração batia forte no peito, e minha respiração ficou irregular, embora eu não tivesse certeza se era pelo esforço ou pelo nervosismo. Naquela hora do dia e naquela tempestade, uma pessoa no meio do nada não poderia ser um bom sinal. Mas minha criação me ensinou a oferecer ajuda, não a ignorar alguém em perigo. Bem, foi isso que eu pensei. Parei. A roda da bicicleta rangeu alto na lama, e a figura se virou lentamente, levantando a cabeça. Era um homem velho, com a pele enrugada como papel e o rosto coberto por uma barba grisalha, que parecia não ter sido aparada em muitos anos. Seus olhos, no entanto, não eram o que se esperaria de um homem de sua idade. Eram olhos fixos, observadores, quase desproporcionalmente intensos. Ele me olhou por um longo segundo, sem dizer uma palavra. "Você está bem?" perguntei, embora minha voz tremesse quase sem querer. O homem assentiu, como se reconhecesse minha presença, mas não respondeu. Comecei a sentir um arrepio na espinha. Não sabia por quê, mas havia algo nele que não inspirava confiança. A atmosfera ao nosso redor ficou mais espessa, como se o ar tivesse se tornado denso e tenso. A chuva, embora forte, parecia um detalhe menor comparado à crescente sensação de inquietação. "Você precisa de ajuda?" repeti, um pouco mais firmemente, embora por dentro eu já não tivesse tanta certeza de que queria ficar. O homem continuou imóvel, seus olhos fixos nos meus, como se estivesse decidindo se falava ou não. O que me intrigou ainda mais foi que ele não se moveu quando o chamei, como se seu corpo estivesse tão cravado no chão que tivesse se tornado parte da tempestade. Algo estava errado. Eu não conseguia identificar exatamente o que, mas não podia ignorar. Enquanto o observava, notei algo brilhando em suas mãos, algo que eu não havia visto antes. Não era um reflexo da chuva, era o brilho de metal, algo afiado. Eu não conseguia ver claramente a distância, mas meu instinto dizia que não era algo que um velho solitário precisaria para sobreviver à tempestade. Foi nesse momento que percebi, algo não estava certo.
A figura do velho, que antes me parecia inofensiva, havia mudado completamente. Seus olhos endureceram, e agora ele me olhava com uma frieza calculista. Um arrepio percorreu meu corpo. A sensação era como se eu tivesse caído em um beco sem saída, sem possibilidade de escapar. Sem pensar, me virei para voltar. Subi na bicicleta e continuei pedalando. Meu coração batia forte, e o suor frio se misturava com a chuva, encharcando minha camiseta. Mas, antes que eu pudesse me afastar completamente, ouvi o som de movimento atrás de mim. Virei-me rapidamente e o vi. O velho havia se aproximado muito mais rápido do que seria possível para alguém de sua idade. O brilho metálico que eu havia visto antes agora estava claramente visível. Uma faca grande, cuja lâmina brilhava sob a luz dos relâmpagos. Não havia um pingo de misericórdia em seu rosto. "Sai daqui!" gritei, tentando assustá-lo. Minha voz se perdeu no rugido do trovão, mas o homem não parou. Ele não era apenas um velho perdido no meio da tempestade, era algo muito mais ameaçador. O terror me paralisou por um segundo. Por que eu não fugi imediatamente? Quando senti a ameaça, o vento soprava furiosamente, arrastando as gotas contra meu rosto. Mas eu já não conseguia ouvir nada além do zumbido ensurdecedor nos meus ouvidos. De repente, o velho investiu contra mim, não com a falta de jeito esperada para sua idade, mas com uma velocidade assustadora, como se seu corpo frágil houvesse acumulado uma força sobrenatural. A faca brilhou novamente, e sua sombra surgiu em minha direção como uma presença letal. Meu primeiro instinto foi pedalar o mais rápido que pudesse, mas a lama e a água atrapalharam. A bicicleta escorregou no chão molhado. Eu estava preso. Olhei para trás e vi o velho se aproximando, a faca levantada. Ele não ia me dar chance. Meu coração estava prestes a explodir. Mas, naquele momento, algo me salvou, um raio. A tempestade decidiu liberar uma descarga que iluminou tudo ao meu redor por uma fração de segundo, o suficiente para que eu visse o terreno à frente. Sem pensar, virei o guidão bruscamente e me lancei em uma direção completamente diferente. Um desvio em direção a uma pequena trilha coberta por árvores. O velho não parava. Sua respiração ofegante e sua sombra ainda me perseguiam. Porém, naquele momento, algo dentro de mim, um impulso instintivo, me fez acelerar. Eu não estava mais tão longe da vila, e a possibilidade de fuga tornava-se mais real. A chuva caía forte, e o único som que eu conseguia ouvir era o dos pneus lutando contra a lama, enquanto eu me afastava da escuridão que tentava me prender. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, vi as primeiras luzes da vila brilhando no horizonte. Atrás de mim, a figura do velho desapareceu na tempestade, como se nunca tivesse existido. Minha respiração foi se acalmando, mas o medo ainda estava enraizado no meu peito. Eu sabia que não tinha acabado. Algo me dizia que não fora um acidente eu ter me encontrado naquela estrada. Algo mais estava por trás de tudo, algo que só o tempo poderia revelar. Mas, naquela noite, pelo menos, eu consegui escapar. Às vezes, pensamos que o perigo se apresenta de forma óbvia, visível, naquilo que podemos ver e reconhecer a olho nu. Acreditamos que o mal sempre tem uma forma clara e evidente. Porém, a realidade é mais sutil. O perigo pode espreitar em lugares inesperados, num canto isolado, numa figura aparentemente frágil e inofensiva. Não é tanto o monstro à espreita na escuridão que realmente nos assusta, mas sim aquilo que nos faz baixar a guarda e perder a cautela. O velho que conheci naquela tempestade, um homem que parecia indefeso, ensinou-me uma lição que nunca esquecerei. Ele me fez entender que a vulnerabilidade pode ser apenas uma fachada que esconde o lado mais sombrio da humanidade. Nunca soube por que ele me escolheu como sua vítima, ou que o levou a agir daquela forma. Mas o que eu sei é que o medo que senti não vinha apenas do que ele estava fazendo, mas do que ele representava. A dura realidade de que mesmo aqueles que parecem mais indefesos podem ser capazes de atos inimagináveis de maldade. Minhas férias não foram as mesmas desde que isso aconteceu. Desde o momento em que entrei pela porta, algo naquele quarto causou-me arrepios na espinha. O hotel chamava-se Uma Noite Acolhedora, mas conforto foi a última coisa que encontrei lá.
Depois de um dia cansativo de voo e de um táxi que me levou para um canto remoto dos arredores de Quebec, tudo o que eu queria era descansar. No entanto, a sensação de que alguém estava me observando percorreu-me como um arrepio. Não era apenas paranoia. Era uma impressão palpável, como se alguém estivesse me seguindo desde o aeroporto. O lobby do hotel era um lugar escuro e pouco atraente, com iluminação fraca e móveis de madeira escura que, longe de serem acolhedores, aumentavam o ar acinzentado do lugar. A recepcionista, uma mulher com um rosto inexpressivo, entregou-me a chave sem dizer uma palavra, nem mesmo um boa noite, nem sequer um sorriso, apenas um silêncio desconfortável enquanto pegava o cartão. Tive a sensação de que não havia mais ninguém no hotel, de que eu estava sozinho naquele enorme edifício com corredores sem fim. Subi para o terceiro andar. Quando cheguei à porta do meu quarto, um arrepio percorreu minha espinha. A porta era de uma cor marrom opaca, um pouco manchada nos cantos. Meu nome estava escrito em letras datilografadas em um pedaço de papel preso no topo da porta. Entrei arrastando minha mala, que era realmente um pouco pesada, e soltei um suspiro de alívio. O quarto não era grande coisa. Uma cama pequena, muito feia e dura, uma cadeira, um abajur que piscava de vez em quando, e uma janela com vista para um estacionamento vazio, iluminado pelas luzes de neon do lado de fora. Tomei um banho rápido para me livrar do peso do dia. Joguei-me na cama e liguei a televisão. Não havia muita coisa nos canais, apenas programação local que eu mal entendia. Achei que eram de muito mau gosto. Quando desliguei a televisão, a chuva começou a bater furiosamente nas vidraças. O som das gotas de chuva ficou mais alto, tornando-se uma constante que, por algum motivo, me deixou mais inquieto do que o normal. Sim, eu estava um pouco nervoso. Era tarde, já passava das 11 da noite. Pensei em sair para uma caminhada pela cidade, mas estava muito cansado. Acomodei-me na cama e fechei os olhos, tentando dormir, mas algo não me deixava relaxar. As gotas de chuva continuavam a bater furiosamente na janela, e a sensação de estar sendo observado persistia, mais forte do que nunca. De repente, ouvi uma batida fraca na porta. Sentei-me na cama, tenso, olhando para a porta como se eu pudesse ver através dela. Eles bateram novamente, mas não foi uma batida normal. Era mais como se alguém estivesse tentando abrir a porta com um leve movimento, como se tivesse tocado na maçaneta e parado. Meu sangue subiu à cabeça e um nó se formou no meu estômago. Era como se alguém estivesse esperando que eu abrisse a porta. Ou pior, esperando que eu não abrisse. O tempo passou. Ninguém mais bateu. A chuva continuou seu curso implacável. Respirei fundo, não sem esforço, e saí da cama. Aproximei-me da porta cautelosamente. Coloquei meu ouvido perto da soleira na esperança de ouvir algum barulho, algum sinal de que havia alguém do outro lado. Nada, apenas o bater constante da tempestade. Abri a porta um pouco. Não havia ninguém lá. Senti-me estúpido por ser tão paranoico. Era tarde. A noite escura e chuvosa tinha pregado uma peça em mim. Certamente foi um erro, ou algum hóspede perdido que acidentalmente bateu na porta errada. E eu realmente esperava que fosse só isso. Mas, quando voltei para dentro e me deitei na cama, algo dentro de mim dizia que eu não deveria deixar passar tão facilmente. Não me preocupei em verificar as fechaduras das janelas ou o resto do quarto. Simplesmente me cobri o melhor que pude com os lençóis e tentei dormir. A chuva não parou. Chicoteava para baixo com mais fúria, como se quisesse esmagar o mundo exterior. Mas então ouvi outro barulho. Novamente um baque, um som arrastado. Era muito baixo, quase imperceptível, mas claramente um barulho vindo do corredor. O medo imediatamente tomou conta de mim. Fiquei preso à cama, incapaz de me mover, respirando o mais lentamente que podia para não fazer barulho. O som estava avançando, como se alguém estivesse caminhando lentamente pelo corredor, arrastando os pés, talvez tomando cuidado para não ser ouvido. Não era o som de uma pessoa normal caminhando, mas algo mais, algo pesado. Eu podia ouvir a pessoa parar na frente da minha porta. Eu não sabia o que fazer. Não queria me mover ou mesmo respirar. O segundo se estendeu para uma eternidade. Minha mente era um mar de dúvidas e medo. Alguns minutos se passaram. O som parou, e
naquele momento agradecia a Deus por não poder voltar a dormir. Algo dentro de mim dizia que eu tinha que fazer algo, que eu não podia simplesmente ficar sentado lá esperando o pesadelo se tornar realidade. Levantei-me, tentando fazer o mínimo de barulho possível, aproximei-me da porta. Olhei pelo olho mágico, mas não consegui ver nada. O corredor estava vazio. Apenas as luzes do hotel iluminavam o piso de linóleo, projetando longas sombras distorcidas. Pensei em ligar para a recepção, mas algo dentro de mim me disse para não fazer isso. O que eu diria? Que alguém tinha batido na minha porta. Poderia ser apenas alguém procurando seu quarto. Ou pior ainda, a equipe do hotel poderia pensar que eu era louco. Fiquei lá, em frente à porta, pelo que pareceram horas. Os minutos passavam lentamente, a cada segundo uma angústia fora de controle. Então, antes que eu pudesse perceber, ouvi um som muito mais claro, muito mais perto. Respiração. Sim, respiração, e não era minha. Era tão silenciosa que eu mal conseguia ouvir, mas eu podia sentir, como se estivesse do outro lado da porta, logo atrás da madeira. A respiração ofegante de alguém esperando em silêncio, esperando o momento perfeito para fazer algo. Eu não sabia o que, mas sabia que não estava sozinho. O medo me invadiu com tanta intensidade que eu não conseguia me mover. Senti meu coração batendo forte na garganta e meu corpo tenso, como se estivesse prestes a quebrar. A única coisa que eu tinha certeza era que precisava agir. Com as mãos trêmulas, peguei o telefone e disquei para a recepção. No segundo toque, alguém atendeu. Uma voz distante e apática soou do outro lado da linha. Minha voz saiu rouca, como um sussurro quase inaudível. Acho que tem alguém na minha porta. Do outro lado, o silêncio caiu. Não disseram mais nada, mas senti algo no tom daquela voz. Algo que me fez entender que havia algo errado, que algo não pertencia àquele hotel. Tem certeza de que não pegou o quarto errado? Ele perguntou, indiferente. Naquele momento, o som da respiração pesada aumentou, muito mais alto do que antes. Parecia que alguém estava ouvindo a ligação. Não, eu não cometi um erro, respondi, minha voz embargada pela tensão. Houve outro silêncio, e então o leve clique da linha desligando. Algo no meu estômago se revirou. Apaguei a luz e me joguei no chão, rastejando em direção ao canto do quarto. Não conseguia me mover nem fazer barulho. Minha respiração se intensificou, ficou mais irregular. De repente, vi uma figura aparecer brevemente pela fresta da porta. Era um homem, ou pelo menos parecia um, mas sua postura era estranha, como se estivesse apoiado em algo ou curvado mais do que o normal. Não sei quanto tempo passei ali, deitado no chão, esperando que algo acontecesse. Tudo o que me lembro é que, em algum momento, a figura desapareceu, com ela, a respiração, mais uma vez. Agradeci a Deus por estar bem até aquele momento. A tempestade lá fora parou de repente. Nunca descobri o que aconteceu naquela noite. Ninguém no hotel parecia ter respostas, nem a recepcionista, nem a equipe. A única coisa que estava clara era que, no dia seguinte, quando saí do hotel, senti que alguém estava me observando das sombras, como se houvesse alguém seguindo meus passos, embora eu não conseguisse vê-los. O hotel, uma noite aconchegante, não era para ser. Talvez, como eu, as pessoas que ficaram lá nunca souberam disso. Hoje, quando penso naquela noite, percebo o quanto mudei. A paranoia e o medo que me paralisaram naquele momento me ensinaram uma lição que, embora difícil, foi necessária. O mundo nem sempre é tão seguro quanto parece, e os sinais de perigo nem sempre são óbvios. Essa experiência deixou sua marca em mim. Desde então, aprendi a ser mais cauteloso, a prestar atenção não só ao meu instinto, mas também àqueles pequenos alarmes que muitas vezes ignoramos. O que eu costumava considerar apenas paranoia agora entendo como meu corpo me alertando sobre algo que eu não conseguia identificar claramente, mas que eu percebia. A vida tem uma maneira curiosa de nos ensinar a estar alertas e a não confiar cegamente, mesmo em situações que parecem normais. Desde aquele momento, aprendi a observar as pessoas ao meu redor mais de perto, a estar mais consciente do meu entorno e a não me deixar levar pelo conforto da rotina. O perigo nem sempre aparece como imaginamos, e a segurança nunca é garantida.
Embora a paz de espírito e a confiança sejam importantes, é bom ser cauteloso, ter sempre um plano B e lembrar que o perigo pode surgir dos lugares mais inesperados. Agora, eu sei que nunca se deve baixar a guarda e que, às vezes, estar alerta é a única maneira de se manter vivo. Aquele pesadelo no hotel me mudou de maneiras que eu não sabia que eram possíveis. Hoje, sempre que viajo, mantenho os olhos abertos, atento a cada movimento ao meu redor, por mais insignificante que pareça. O hotel, com seu nome tão acolhedor, parecia prometer uma noite tranquila, mas entregou uma lição amarga sobre os perigos invisíveis que nos cercam. A sensação de estar sendo observado nunca desapareceu completamente, mas aprendi a usá-la a meu favor como uma espécie de sexto sentido. Talvez o medo e a paranoia que senti naquela noite tenham sido uma advertência de algo mais profundo, uma forma de meu corpo e mente se prepararem para algo que eu não podia entender completamente na época. Nunca mais voltei àquele hotel. Com o tempo, a lembrança daquela noite se tornou uma sombra constante em minha mente, um lembrete silencioso de que a segurança é muitas vezes uma ilusão. O mundo está cheio de lugares, pessoas e situações que podem não ser o que parecem, e às vezes, a única maneira de sobreviver é confiar em nossa intuição e estar preparado para enfrentar o inesperado. Assim, aprendi que a verdadeira paz de espírito não vem da confiança cega no ambiente ou nas pessoas, mas sim de uma vigilância silenciosa e constante, uma prontidão para o imprevisto, algo que carrego comigo sempre. Porque, no fim, o que eu realmente descobri naquela noite foi que a segurança nunca pode ser dada como garantida, e que o perigo se esconde onde menos esperamos. E, por mais desconfortável que seja, essa é uma verdade que, agora, jamais esquecerei. Isso aconteceu comigo há vários anos. A tempestade rugiu com tanta força que, por um momento, pensei que o telhado do meu apartamento iria desabar. O vento arrastava a chuva furiosamente e os trovões me engolfaram, apagando toda a noção de tempo. Eu estava sentado no sofá, assistindo a um filme que mal me interessava, mas que me mantinha distraído enquanto a tempestade fustigava a cidade. Não esperava que nada interrompesse aquela noite. De repente, o telefone tocou, quebrando o som da tempestade. O número era desconhecido, mas, antes que eu pudesse atender, a voz de Camila, minha ex-namorada, filtrou pelo alto-falante. O medo era evidente em seu tom, algo que eu não ouvia dela desde que nos separamos, há alguns meses. Sua voz tremia, quebrada pelo pânico. Ela me disse que alguém estava tentando invadir sua casa. Ouviu barulhos na porta dos fundos, batendo nas janelas, e sua angústia era palpável, como se estivesse à beira do colapso. O medo apunhalou o meu peito como uma adaga. Sem pensar, levantei-me do sofá, minhas mãos suando apesar do frio vindo da tempestade. Eu sabia que poderia ser um alarme falso, como tantos outros que Camila tinha exagerado no passado, mas algo me fez duvidar. E se desta vez não fosse? A preocupação com a segurança dela, mesmo eu estando chateado com o término, me empurrou para agir. Minha voz falhou quando prometi a ela que estaria a caminho e desliguei. Peguei as chaves do meu carro e corri para a porta. A tempestade estava piorando. Relâmpagos iluminavam a escuridão e a chuva parecia cair em cortinas grossas, como se a cidade estivesse prestes a ser engolida pela tempestade. Pisei forte no acelerador, mal ciente da velocidade em que estava dirigindo. O medo nublava meu pensamento. Eu só queria chegar à casa dela rápido, para ter certeza de que estava tudo bem. A viagem, que normalmente levaria cerca de 20 minutos, foi reduzida para menos de 10. O carro estava derrapando no asfalto molhado e as luzes da rua piscavam no vento e na chuva. Quando cheguei na casa de Camila, uma antiga vila nos arredores da cidade, tudo estava escuro, iluminado apenas por relâmpagos. Não havia nenhuma placa da vida ao redor. Parei em frente à porta e rapidamente saí do carro. Corri em direção à entrada, observando cuidadosamente meus arredores. Nada parecia fora do comum. A chuva batia em meu rosto, turvando minha visão, e meus óculos embaçaram. Toquei a campainha, mas não obtive resposta. Bati na porta, gritando seu nome. O silêncio que me respondia era exasperante.
Meu coração batia rápido, agitado por uma ansiedade crescente. Porque ela não estava respondendo. Bati na porta novamente, desta vez mais forte, até que finalmente ouvi passos de dentro. A porta se abriu lentamente e lá estava Camila, vestida com um suéter de lã, seu cabelo bagunçado, seus olhos vermelhos e sua respiração pesada. Olhei para ela, tentando manter a calma, mas seu olhar cheio de pânico me fez entender que algo não estava certo. Ela me disse que tinha visto alguém no jardim, olhando pela janela, e que ele havia tentado entrar pela porta dos fundos. Por um tempo, ele estava batendo nas janelas. Ela estava apavorada, não sabia o que fazer. Apesar da frustração que isso me causou, não pude deixar de sentir alguma simpatia por ela. A tempestade em sua história parecia cada vez mais surreal para mim. Apesar de tudo, um arrepio percorreu meu corpo. Algo não estava certo. Perguntei se ela sabia quem poderia ser. Camila balançou a cabeça, seus olhos fixos no chão, como se algo a estivesse esmagando. Eu a segui até a sala de estar, que dava para o jardim dos fundos. Olhei cuidadosamente, mas não vi nada. O jardim estava vazio. Apenas a chuva e o vento quebravam o silêncio. As janelas não mostravam sinais de terem sido forçadas. Eu disse a ela que não conseguia ver nada e perguntei se tinha certeza do que havia visto. Ela não respondeu imediatamente. Parecia perdida em pensamentos. Então, um riacho do andar de cima me fez sentar. O som estava claramente vindo de cima, bem onde ficava o quarto principal. Não era o som da tempestade, era algo diferente. Camila sussurrou que ela não estava sozinha, que algo não estava certo. Minha respiração ficou mais pesada e minha mente começou a se encher de pensamentos sombrios. O que parecia um alarme falso agora estava se transformando em algo muito mais perturbador. Camila apontou um dedo trêmulo em direção ao corredor, como se algo a estivesse paralisando. Eu senti uma crescente sensação de desconforto, mas tentei manter a calma. Decidi que era melhor investigar e entrei na casa. O ar estava frio, mais frio do que deveria ser em uma noite como essa. A casa parecia vazia, como se algo estivesse ausente. As luzes do corredor piscavam a cada relâmpago, criando sombras estranhas nas paredes. Perguntei se ela tinha alguma ideia de quem poderia ser o intruso. Ela balançou a cabeça, seu rosto pálido e seu olhar fixo no chão, como se não pudesse me dizer o que realmente estava pensando. Fui até a janela da sala e olhei novamente. Nada. O jardim estava vazio. As janelas estavam intactas. Foi então que um som de rangido veio do andar de cima novamente, seguido por passos, e eu parei. A presença que eu sentia na casa não era mais apenas Camila, mas algo mais, algo estranho, e os passos não vinham da tempestade. Camila sussurrou para mim que algo não estava certo. Meus sentidos estavam alertas, algo dentro de mim me dizia que deveríamos ir embora, mas algo mais, uma força invisível, me manteve lá. Então, ouvi a risada baixa, gutural, mas claramente audível. Foi naquele momento que Camila olhou para mim, seus olhos cheios de lágrimas, e me confessou algo que eu nunca imaginei. Ele não é um ladrão, ela me disse, com a voz embargada. É ele, o homem que estava me seguindo desde aquela noite. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro. Eu sabia de quem ela estava falando. Ele era um homem do passado de Camila, um homem sobre quem ela nunca tinha falado comigo, mas cuja sombra esteve presente em sua vida. Um homem cuja imagem veio à mente como um flash, e o medo me invadiu. Eu não consegui entender completamente até que a porta da frente bateu, como se uma força invisível a tivesse empurrado. Os passos no andar de cima ficaram mais altos. Risos, risos que encheram a casa. O verdadeiro pesadelo estava prestes a começar, enquanto a tempestade continuava sua dança furiosa lá fora. Um silêncio pesado havia se instalado sobre a casa. Os ecos dos passos no andar de cima não eram mais apenas sons, mas presenças palpáveis, que pareciam rastejar pelas paredes. A escuridão não vinha de fora, mas de dentro da própria casa, daqueles cantos escuros da alma humana que às vezes insistimos em ignorar. É engraçado como a mente tende a zombar de si mesma para nos convencer de que estamos preparados para o pior, para o imprevisível, até que nos deparamos com ele.
Eu pensava que as coisas que aconteciam nas histórias eram apenas isso, histórias. E ainda assim, lá estava eu, preso em uma realidade onde mentiras e verdade se entrelaçam em um abismo escuro. O alarme falso, o medo momentâneo da possibilidade de perigo iminente, me trouxe aqui. Mas, no final, foi minha própria ignorância, minha falta de compreensão sobre o passado de Camila, que realmente nos colocou em perigo. Insistimos em ignorar as sombras, em acreditar que o que não vemos não existe, quando, na realidade, há pessoas perigosas vivendo muito mais perto do que gostaríamos de pensar. Nas memórias, nas decisões que não tomamos, nas histórias não contadas. Às vezes, não há explicação racional para o mal. Nem sempre há um ladrão, nem sempre há um intruso tangível que podemos identificar e parar. Às vezes, o verdadeiro terror é saber que existem forças mais sombrias, que se alimentam do que mantemos em silêncio, que espreitam nos momentos mais imprevisíveis, revelando nossas piores vulnerabilidades. Hoje, aprendi que não há alarmes falsos, mas momentos em que a verdade, aquela que nunca quisemos ver, finalmente nos alcança, independentemente do que pensávamos que sabíamos. Eu tinha decidido que precisava de uma pausa, uma mudança de cenário, algo para me tirar do confinamento do trabalho. A rotina diária e os dias de insônia já estavam me consumindo. Não costumo sair ao ar livre, mas naquela tarde especial, a tempestade parecia a desculpa perfeita para me atirar na floresta. Eu precisava de clareza, e o som da chuva caindo nas folhas, o estrondo do trovão e a névoa espessa rodopiando entre as árvores me prometiam algo que eu não encontrava na cidade: solidão e calmaria completa. A tarde começou nublada, e as primeiras gotas começaram a cair justamente quando eu estava terminando de arrumar minha mochila. A previsão do tempo previa chuva, mas nunca imaginei que a tempestade seria tão violenta quanto se revelou. Naquele momento, não havia como voltar atrás. Ao meu lado, minhas botas de caminhada estavam descansando, prontas para a estrada, e o refúgio que eu havia reservado no meio do caminho era meu objetivo. De acordo com o mapa, não seria uma longa caminhada, cerca de 3 horas até o refúgio mais próximo. Então, algumas cervejas, um cobertor e uma revista em quadrinhos me aguardavam, algo relaxante, exatamente o que eu estava procurando. Parti pela trilha em direção à tempestade, e a natureza se revelou em toda a sua fúria. O vento uivava através das árvores, gotas de chuva caíam como pedras afiadas na minha pele. Apesar do desconforto, algo dentro de mim sentia uma paz estranha, como se o barulho do mundo desaparecesse a cada passo que eu dava. Eu mal tinha caminhado por meia hora quando percebi que a tempestade tinha piorado, com a chuva batendo no meu rosto e as rajadas de vento me empurrando para trás. Mas eu não me importava. Eu estava sozinho, no meu elemento, ou assim eu pensei na hora. Foi então que ouvi o primeiro barulho que me fez parar. Não era um trovão, nem o estalar de galhos. Era um som estranho, como um sussurro. Olhei ao redor, mas a chuva caía com tanta força que eu mal conseguia ver mais do que uma curta distância. Pensei que poderia ser o vento brincando com a floresta, mas então ouvi novamente. Desta vez, mais perto, como se alguém estivesse se movendo entre as árvores. Fiquei tenso, mas decidi continuar andando. A última coisa que eu queria era que minha mente me pregasse peças. Às vezes, o isolamento prega peças com nossas percepções, mas o barulho persistia, como passos suaves, quase imperceptíveis, mas lá. E não era o vento, disso eu tinha certeza. Senti que havia algo ou alguém me observando. O desconforto me invadiu, e a ideia de voltar para o carro parecia cada vez mais atraente. No entanto, como se meu próprio senso de aventura estivesse no caminho, decidi continuar. O caminho se estreitou, e o vento começou a soprar mais forte, quase me empurrando para a beira da estrada. Então, vi uma figura à distância. A princípio, pensei que fosse uma ilusão, uma sombra borrada pela chuva. Mas quando a figura deu um passo em minha direção, vi que era uma mulher alta, não tão magra, vestida com uma jaqueta fina que mal a protegia da chuva. Seu rosto estava escondido por um capuz. Ela não carregava uma mochila ou equipamento de caminhada, apenas estava parada no meio da tempestade naquele momento.
Pareceu muito estranho para mim. Você está perdida, eu gritei, tentando fazer minha voz soar mais firme do que eu sentia. A mulher levantou a cabeça, mas não respondeu, o que realmente me deixou chateado. Ela apenas olhou para mim com olhos escuros, vazios e penetrantes. Um arrepio percorreu minha espinha, mas tentei não demonstrar. Posso ajudar? Insisti, dando um passo em sua direção. Claro, eu fiquei com muito medo. Ela não fez nenhum movimento. Seu silêncio era perturbador. E o pior de tudo era que algo em sua presença me fazia sentir que eu não estava sozinho. Como se ela estivesse me observando, me avaliando, esperando por algo. Finalmente, ela me perguntou: "Você tem um abrigo por perto?" Com uma voz rouca, como se estivesse falando por horas no meio da tempestade. Minha respiração ficou irregular. Aquela pergunta era estranha. Se eu estava perdido, como ela sabia da existência de um abrigo? Não havia outros abrigos por perto no mapa. Eu estava realmente um pouco consternado e respondi que sim, que era cerca de 2 horas daqui. Mais acima, mas não era um lugar público. Meu instinto me disse que eu deveria sair imediatamente, mas a mulher permaneceu em silêncio, e por um momento pensei que ela fosse sair. No entanto, seus olhos pareciam me seguir, me observando intensamente. Eu não conseguia parar de olhar para ela. Algo não estava certo no jeito em que ela estava me observando, do jeito que ela não parecia afetada pela tempestade. Minha pele formigou. A mulher não era deste lugar. Algo nela não se encaixava com o ambiente. Finalmente, ela falou, desta vez com uma calma que me deixou ainda mais inquieto. Pensei, o que aconteceu? Ela não tem mais o mesmo tom de voz. Ela me perguntou se poderia me acompanhar, que seu carro estava atrás no caminho, que ela havia se perdido e que poderia esfriar se ela continuasse esperando sozinha. Seu tom era suave, mas havia uma determinação escondida por trás daquelas palavras. Um carro. Algo não fazia sentido. Não podia haver um carro no meio da floresta naquele momento. Um mau pressentimento que eu estava ignorando se tornou um alarme que estava soando na minha cabeça. Mas antes que eu pudesse responder, a mulher deu um passo em minha direção. Perto, notei algo ainda mais estranho. Sua pele estava pálida, quase translúcida, e suas mãos longas e finas tremiam levemente. A tempestade chicoteava seu corpo, sem parecer afetá-la. Meu instinto gritava para eu ir embora, mas não fui. Por algum motivo, a necessidade de sair dali para encontrar um lugar seguro superou toda a lógica. Respondi que estava tudo bem, que ela viesse comigo, garantindo-lhe que estaria mais segura. Eu disse isso sentindo uma mistura de alívio e medo. Ela assentiu sem falar nada, e começamos a caminhar juntos na chuva. À medida que avançávamos, o barulho da tempestade tornava-se mais ensurdecedor, mas o silêncio entre nós era ainda mais pesado. Minha mente continuava girando em perguntas sem resposta. Por que ela estava lá? Por que ela estava me contando sobre um carro que não existia? Ou, pelo menos, eu não o vi. Cada passo em direção ao abrigo me enchia de uma inquietação crescente. De repente, algo me fez parar, um som distante, mas um que filtrava através do trovão. Eram vozes, murmúrios, como se alguém estivesse por perto. Eu me virei para a mulher. "Você ouviu isso?" Perguntei a ela, minha voz tremendo um pouco. Ela não respondeu. Ela apenas virou a cabeça em direção ao mesmo lugar, seu rosto inexpressivo. O som ficou mais claro. Havia mais pessoas, como várias vozes podiam ser ouvidas, e elas estavam muito perto. "Quem são eles?" Minha voz soou mais urgente do que eu pretendia. A mulher olhou para mim, seu rosto inexpressivo novamente, e lentamente ela disse: "Não se preocupe com eles. Eles não são do seu mundo." Naquele momento, eu percebi que algo tinha dado errado. Algo tinha quebrado no espaço ao nosso redor. As vozes pareciam estar se aproximando, e a atmosfera estava ficando mais densa, como se a própria tempestade estivesse nos cercando. Minha mente começou a correr em todas as direções. Algo estava prestes a acontecer, algo escuro. A mulher não parecia mais tão distante, tão indiferente à tempestade. Seu rosto estava mais perto do meu, sua respiração quente contra meu ouvido. Eu me virei de repente e vi várias figuras emergindo da névoa, sombras humanas movendo-se rapidamente,
como espectros na tempestade. Alguns estavam se movendo em nossa direção, outros mais para trás, como se estivessem esperando por algo. Eles não podiam ser viajantes, eles não podiam ser normais. A mulher sorriu estranhamente, com algo em seus olhos que não era mais indiferente, mas uma mistura de fome e desespero, me dizendo para não me preocupar, que eles me encontrariam, e quando o fizessem, não haveria como voltar atrás. Naquele instante, a verdade me atingiu como um raio. A tempestade não era a única coisa ao nosso redor. Havia algo mais escuro que a própria chuva, do que a névoa. A mulher não era mais apenas uma pessoa perdida. Ela fazia parte de algo, como um jogo, um ritual no qual eu havia caído sem perceber. E, por algum motivo, eu não conseguia mais me mover. Às vezes, quando buscamos escapar do peso do mundo, acreditamos que a solidão é nossa aliada, que a distância nos trará clareza ou, pelo menos, descanso. Mas, na realidade, a escuridão nunca está longe. É fácil cair na armadilha de pensar que estamos seguros, que o pior já passou. Porém, a verdade é que o perigo geralmente nos espreita onde menos esperamos, disfarçado de calma, normalidade, até gentileza. Mentimos para nós mesmos, acreditando que a tempestade lá fora é mais perigosa do que a tempestade dentro de nós. E quando a neblina se dissipa, descobrimos que monstros nem sempre têm rostos, garras ou presas. Às vezes, são simplesmente pessoas que cruzam nosso caminho na hora errada, no lugar errado. Agora, eu sei que, no final, não há refúgio real. Não há lugar seguro quando a escuridão humana decide nos encontrar. E o pior de tudo, eu não sei mais se realmente quero escapar. Tenho estado incompleto desde que isso aconteceu. Comigo, a chuva sempre foi um refúgio fascinante. Não é curioso como o som da água batendo nas janelas e o murmúrio das gotas caindo no asfalto podem criar uma atmosfera tão envolvente? Há algo extraordinariamente reconfortante naquela serenidade acinzentada que parece empurrar todo o resto para longe. Um conforto que eu ansiava profundamente. Mas naquela noite... aquela noite foi realmente diferente. Tudo começou com uma dor aguda no meu lado, como se algo estivesse passando por mim. Mas curiosamente, não foi tão violento quanto uma facada. Era mais uma sensação de queimação, algo profundo que se recusava a passar. No início, pensei que seria apenas um desconforto passageiro, nada com que se preocupar. Mas para minha surpresa, a dor não só persistiu, como se intensificou, como se uma pressão invisível estivesse apertando meu abdômen. Levantei da cadeira, intrigado, e caminhei até a porta do apartamento. Mas quando tentei pegar o telefone, algo estranho aconteceu. Me senti tonto, porque as cores do quarto começaram a se misturar. Minha cabeça girava. Em um ato quase instintivo, consegui discar o número de emergência, pedindo ajuda. O que realmente estava acontecendo? O telefone parecia distante, mas minha ansiedade me fazia falar rápido. Mal conseguia articular as palavras, sentindo meu corpo balançar e a dor que não passava. Quando a ambulância chegou, me desconectei de tudo. Entre as vozes dos paramédicos e a sensação de ser arrastado por um mar escuro, a próxima coisa que me lembro é de chegar ao hospital exausto, sem forças, meu corpo desgastado, minhas mãos frias, meus olhos pesados. Um médico com uma cara séria me recebeu no pronto-socorro. Antes que eu perdesse a consciência, eles me perguntaram meu nome e idade, enquanto me deitavam numa maca. Acordei num quarto branco, rodeado de tubos e cabos. Que estranho! A minha pele ardia como se estivesse em água a ferver, embora a dor, surpreendentemente, fosse uma companheira tênue, graças à medicação. Tentei me mover, mas o meu corpo parecia estar preso num peso incrivelmente avassalador. O que estava acontecendo? Alguma coisa não batia, mas a névoa da anestesia mantinha-me num estado de confusão. De repente, uma enfermeira entrou no quarto. A sua presença era distante e profissional, mas havia algo no seu olhar que eu não conseguia ignorar. Uma inquietação que ela lutava para esconder. Ela perguntou-me como me sentia, mas antes que eu pudesse articular uma resposta, ela saiu, deixando-me num silêncio assustador.
A porta fechou-se suavemente e fiquei sozinho com os meus pensamentos e o som da chuva a bater contra a janela. Por que a sua atitude me pareceu tão estranha? Era como se estivesse a ser ignorado, como se a atenção que tanto ansiava estivesse a escapar-me pelos dedos. O que realmente estava acontecendo? Horas depois, o médico entrou. Era um homem alto, com uma barba perfeitamente aparada e um olhar sério, quase saído de uma revista. Apesar do seu tom calmo, algo na sua presença me perturbou. A luz da lâmpada projetava sombras sobre ele, que deslizavam por seu rosto, dando-lhe uma aparência espectral. Ele me perguntou como eu me sentia. Eu respondi que ainda estava com dor e pedi que ele explicasse o que tinha acontecido. Sua resposta foi fria e distante, quase como se ele estivesse falando sobre uma operação de rotina. Ele me disse que eu tive que passar por uma operação de emergência devido a uma perfuração no intestino, uma situação bastante séria, que, se não fosse tratada a tempo, poderia ter colocado minha vida em perigo. No entanto, algo em suas palavras me fez franzir a testa. Por que não fui informado disso antes da operação? Por que não me disseram nada até agora? O médico permaneceu em silêncio por um momento, olhando para mim com uma intensidade que me fez sentir curioso. A tensão na sala era quase palpável. Finalmente, ele quebrou o silêncio com uma explicação que não me convenceu totalmente. Não havia tempo. O mais importante era salvá-lo. Os órgãos danificados foram removidos, mas o resto está bem. No entanto, é essencial que você tenha acompanhamento constante. O que isso realmente significa? O que mais estava por trás dessa intervenção repentina? Uma pergunta, uma dúvida simples, surgiu em minha mente. Por que ele estava falando comigo daquele jeito, como se algo mais tivesse sido removido? Meu instinto me disse que algo não fazia sentido, mas antes que eu pudesse perguntar mais nada, o médico se virou e se despediu, sem me dar a chance de prosseguir a conversa. Ele me deixou sozinho novamente, mas meu desconforto crescia a cada segundo que passava. As horas pareciam se estender para sempre. A chuva continuava a cair, batendo na janela como uma metáfora para o que estava se formando dentro de mim, algo que eu não conseguia entender. Naquela noite, enquanto a tempestade continuava a rugir lá fora, fui tomado por uma vontade inexplicável de me levantar. Embora meu corpo ainda estivesse dolorido, uma curiosidade ardente me empurrava para frente. O que estaria além deste lugar? Desconectei os cabos que me mantinham conectado às máquinas, e com um esforço titânico, me levantei. Cada passo em direção à porta era um pequeno desafio, mas a angústia e a inquietação que eu sentia eram mais poderosas do que qualquer desconforto físico que eu tinha para encontrar respostas. Quando abri a porta, me vi em um corredor deserto, mal iluminado por luzes fluorescentes piscantes. O silêncio era opressor, interrompido apenas pelo murmúrio distante das máquinas e pelo tamborilar constante da chuva. Dei alguns passos à frente, mas algo me fez parar. No final do corredor, uma porta estava entreaberta, deixando escapar um raio de luz amarela que parecia me acenar. Sem pensar duas vezes, caminhei em sua direção, movido por uma mistura de medo e uma necessidade insaciável de descobrir que segredos estavam escondidos atrás daquela soleira. Que mistério havia ali? Quando empurrei a porta, me vi em uma pequena sala que parecia um laboratório improvisado. Sobre a mesa estavam vários instrumentos médicos, frascos contendo líquidos de cores estranhas, e o que parecia um arquivo com informações médicas. Mas o que me paralisou não foi tanto o que vi, mas o que ouvi pelos intercomunicadores da sala. A reação do paciente é positiva. Ele ainda não mostra sinais de rejeição, mas seu corpo está respondendo lentamente. Ele é um bom espécime. Podemos continuar com o plano, disse a voz do médico, aquela voz fria e calculista que eu ouvira antes. Meu coração começou a bater rápido. Fiquei imóvel, sem ousar respirar. Algo não estava certo. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas sabia que tinha que sair dali. De repente, ouvi passos atrás de mim. Um médico apareceu na porta, seu olhar fixo e calculista. Seu rosto não era mais gentil ou profissional. Algo em sua expressão me fez entender o que ele havia feito. Ele havia me colocado em um lugar de onde eu não conseguia sair. Antes mesmo de conseguir formar uma palavra, ele me pegou pelo braço e me levou em direção à mesa de operação.
Quão estranho! O quarto, que antes parecia um laboratório comum, agora havia se transformado em um cenário de pesadelo perturbador. Sinto muito, ele murmurou, com uma gentileza que parecia um pedido de desculpas. Mas você não pode sair, ele disse. Você sabe que ainda temos muito trabalho pela frente. O que poderia estar acontecendo aqui? A porta se fechou atrás dele com um baque surdo, e o som da chuva, que antes era meu refúgio, agora soava como o prelúdio de algo muito mais escuro, algo do qual eu não conseguia escapar. Eu não conseguia me mover. Eu não conseguia gritar, mas o que mais me apavorava era que tudo parecia tão planejado, como se minha vida não tivesse sido nada mais do que uma peça de um quebra-cabeça que eu não entendia. E então, eu soube que a operação não tinha sido para me salvar. Tinha sido apenas o começo. Agora, que estou aqui, em algum canto do hospital, com cicatrizes no meu corpo que me lembram do que aconteceu comigo, não consigo deixar de pensar que ainda estou vivo, embora de uma forma que me pareça estranha. Minha respiração está mais lenta, meu corpo parece diferente, incompleto. Há partes de mim que não estão mais lá, órgãos que alguém decidiu que eu não precisava e que eu nem sabia que tinha perdido. A operação deixou sua marca em mim, não só na minha pele, mas também na minha mente. No entanto, aqui estou eu, respirando, sentindo, pensando. É incrível como a vida pode dar uma guinada em um segundo. No meio da dor, a gente se apega ao essencial: sobrevivência. Estou aqui, mas não tenho certeza se é por causa da minha força, sorte ou simplesmente uma reviravolta do destino. Ninguém consegue me explicar como é possível que eu ainda esteja respirando. Como um corpo que sofreu tanto ainda está funcionando. Todas as manhãs, quando acordo, me olho no espelho e sinto que sou uma sombra do que eu costumava ser. A vida me ofereceu uma segunda chance, mas eu não sei como aproveitar. Estou aqui, é verdade, mas não sou a mesma pessoa de antes. Estou viva, mas sinto que algo essencial está faltando, e talvez seja isso o que mais me machuca. Reconhecer que o que me definia se foi. Estou viva, sim, mas a um preço que não posso entender perfeitamente. Talvez o que mais me surpreenda seja que, apesar de tudo o que perdi, ainda questiono se valeu a pena seguir em frente. Não tenho uma resposta definitiva. A única coisa que sei com certeza é que, por enquanto, ainda estou aqui. E talvez isso seja o mais importante.